Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, como a melhor forma de gerir o nosso tempo. E para falar sobre isso, eu tô ao vivo com a jornalista Silvana Ramiro, que tá na Ponte Rio-Niterói, engarrafamento impressionante. É com você, Silvana. Ponte Rio-Niterói, neste momento, com tempo de travessia de meia hora. Todo mundo decidiu voltar ao mesmo tempo do carnaval e, por isso, está impraticável a travessia. Melhor opção? Espera um pouquinho, curte uma praia e demora para voltar. Certo, Silvana. Agora eu queria saber como é o clima da cidade hoje. Hoje tem previsão de chuva forte a qualquer hora, porque a gente está com uma frente fria estacionada no oceano e por isso a gente tem previsão de temporal, principalmente a partir da tarde, tá? Aquela chuva que aperta e pode causar alagamento. Maravilhoso, calorzão na nossa cidade. Agora eu queria que você me explicasse esse trânsito, esse engarrafamento, esse acidente que tá acontecendo na linha amarela. É uma coisa impressionante. Explica melhor pra gente. Um acidente que é inexplicável, porque o motorista do Onix branco estava indo em direção à barra, o carro capotou, ele invadiu a pista contrária, bateu no caminhão da Coca-Cola, o caminhão da Coca-Cola atropelou um motociclista, essa moto era roubada, ele estava dando pezinho para uma outra moto, o dono da moto chegou no local, descobriu a moto dele e o bandido morreu na hora. Perfeito. Silvana, eu queria que você explicasse melhor onde que você tá agora, que programa é esse que você tá falando? Esse é o Doc Show, que tá começando agora. Fachel, é com você. É Iago, Silvana. Desculpa. Vai, vinheta. Que loucura! Foi maneiro. Gostei. Tá vendo? Foi tudo de improviso, galera. Isso é um improviso. O telejornal aqui, assim, ao vivo. Tô com o sovaco suando? Tô com o sovaco suando, mas é isso. É isso que eu faço todo dia. Misericórdia. Entendeu? 6 horas da manhã, ficava vivo, tremendo todo. Ai, fomos. Adorei Tá vendo? Essa é voz adrenalina pura. E essa voz falando essas coisas é muito emblemática. É uma voz que todo dia a gente escuta, né? É muito forte Com isso. certeza. Estamos aqui também com Gláucia Machado. Gláucia é jornalista. Não, mentira. Não. Gláucia é nossa psicanalista, psicóloga, teóloga, que vai ajudar a gente a falar um pouco mais sobre essa gestão do tempo aí hoje. Queria saber o que vocês deixaram de fazer hoje para estarem aqui. Porque vocês, como duas mulheres, têm muitas coisas para fazer. E aí, como que rola essa gestão do tempo? Porque para vocês estarem aqui hoje, provavelmente vocês abdicaram de alguma coisa. Com certeza. Quero dizer que é um prazer estar aqui, uma honra estar ao lado de vocês e agradecer o convite do Iago. E, com certeza, temos muitas demandas na nossa rotina, como mulher, mãe, esposa, avó, nossas demandas também profissionais, né? Trabalhos. E eu estou numa mudança. Também. Numa mudança, que é o que eu estou mais focada nesses dias. Eu parei a mudança, tá tudo lá me esperando. Deixou o pedreiro lá fazendo alguma coisa. Deixei pedreiro, deixei as meninas lá da também. organização da casa. Deixei a minha filha, meu netinho que tá lá febril. Gente, essa mulher sabe? é avó. Tá legal? Quero deixar claro aqui. Acho que é a avó mais nova do Rio de Janeiro. É, verdade. E aí é isso, né? A rotina do dia a dia, eu vivo muito isso. A minha vida é mais pautada nessa rotina mesmo ali, de mais casa, ultimamente, do que mesmo vida profissional em si. Eu estudo mais do que tenho atuado. Você atende online um pouco, não atende? Atendi online, fiz alguns grupos terapêuticos no ano passado, na Fazendinha do Autista, com mães atípicas. Que legal. Aí eu ainda não consegui retomar esse ano, mas eu acredito que agora, em março, eu já consigo retomar a essas atividades profissionais. Muito boa. E pastora também, né? Prega, já beça liderei lá. muito na igreja. Hoje em dia eu estou mais devagar, porque eu tenho acompanhado mais meu marido, por conta dele ter também uma rotina bem puxada. Uhum. Mas a gente vai dando conta. É só a gente saber planejar, elaborar bem o tempo, né? Porque o tempo é a nossa vida, né? É um presente. Então, é um presente de E o que Deus. a gente vai fazer com ele? Maravilhosa ferramenta que o Senhor deixou para nós. E Ele não nos deixou perdidos sobre o tempo, mas Ele deixou um manual de instruções poderoso, vivo, né? Que gera dentro de nós uma unção, um poder, uma energia sobrenatural e nos ensina
como viver da melhor maneira, da maneira boa, perfeita e agradável esse tempo. Gente, eu tava tão nervoso pra ver você falando esse tempinho, já Vai me deu uma acalmando, calma. né? vai acalmando. Me deu quase um Lexotan aqui, já foi. Não é? Foi muita benção. Que E bom. tu, Silvana, que tu foi malhar hoje, antes de vir pra Claro, cá? não negociamos com treino. Arrasou. O que eu deixei de fazer pra vir aqui? Almoçar. Tudo bem, mas daqui a pouco almoça. Daqui a pouco almoço. Vê uma coisa aí pra essa menina comer, gente. Mas, ó, coitada, acordou 7 da manhã. O que é a principal característica de quem trabalha com um telejornal ao vivo? O relógio é a base da nossa vida. Caraca. Então, você imagina que eu acordo às 3h40 da madrugada e não tem aquela negociação com a soneca. Não dá pra botar 3, né? Dá Não. pra soneca 3 Não vezes. esquece, nunca. Não trabalhamos com soneca. 3h40 pra estar na TV, 4h30 tô chegando na TV, pra 5h37 eu tá terminando de me maquiar, pra 5h42 eu tá subindo pro estúdio, pra 6 horas tá dando bom dia pro estado do Rio de Janeiro. Então é tudo cronometrado. Entra no ar 6 horas. 6 horas em ponto eu tô dando bom dia pro estado do Rio. E aí você chega lá 4h20. 4h20, Tá. vou pro camarim, Você tomo meu come que café da horas? manhã, Toma café da 4h20. manhã lá. Olhando todo o espelho, que a Isso gente que eu ia chama te de espelho perguntar, do é. telejornal, que é o script do que a gente está preparando para aquele dia, né? As notícias que já estão previamente pensadas, mas quase tudo é feito ao vivo. O Rio de Janeiro é muito dinâmico. Então você está prevendo que o jornal vai ser da forma X, ele vira Y em cima da hora. E, inacreditavelmente, tudo acontece de manhã no Rio de Isso que eu ia Janeiro. perguntar, porque vai mudando, as coisas vão acontecendo. 6 horas da manhã ainda ninguém acordou. Nada é engessado num telejornal ao vivo. Então, Fica as quanto coisas tempo vão no ar? acontecendo 2h30, de 6 às 8h30 da Caraca, manhã. São 2h30. E é muito improviso. Então, você tem ali uma rotina de trabalho que o relógio é a tua base. Então, 8h29 a gente tá encerrando o jornal. É uma vida que... o que você deixou de fazer hoje? Deixei de almoçar porque tá no horário do almoço e tá tudo bem. Já tomei ali um suplemento que tá me segurando. Mas é muito engraçado. Às vezes eu marco de sair com as minhas amigas e falo, olha, 4h37 eu tô chegando. Porque eu não ignoro o 37. O 7 Ninguém existe vai no lá. relógio, entende? Cronometrado. E é incrível como isso acontece. Então, a minha vida é baseada no relógio. Se você falar, a gente tem que chegar a tal hora, eu cronometro tudo. Eu não existe. Você não chegou atrasado, você chegou realmente 11h30. A gente Não, marcou eu não 11h30, chego assim. atrasada. Você não... Nada. Não, é impossível. Só se acontecer uma Uma catástrofe na linha amarela. pode acontecer, no caso. Mas É. dificilmente eu chego atrasada nos compromissos. E eu tenho muita irritação com pessoas que se atrasam. Cara, graças a Deus que hoje eu cheguei certo. Eu tenho amigas que Obrigado, Senhor. tradicionalmente já se atrasam. E eu sempre marco antes, porque eu sei que ela vai se atrasar. Então, se eu quero encontrar com ela às 7 da noite, eu tenho que marcar às 6h20. Isso não é uma dádiva. Não. é uma dádiva. Não é. É um problema mesmo. É um problema sério. O atraso também comunica. É verdade. Como é como vocês são do tipo que organizam uma agenda ou, por exemplo, deixa Deus levar, conduz a tua vida e você tem uma agenda? Eu acho muito importante e nós termos essa agenda porque te ajuda a organizar, a planejar melhor, a comunicar melhor quem você é, né? Sim. Como a Silvana falou, o atraso comunica algo. Então, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de respeito, é uma falta de consideração. 15 minutinhos? Né? São Aquele faltas, 15 minutinhos. né? Pois é, depende, né? Às vezes o 15 minutinhos vai deixar de viver muita coisa ali nesses 15 minutos, eu como a sei. Silvana falou. Para ela, esses 1 minuto do 6h37, né? Faz toda a diferença. Então, realmente, eu cheguei até antecipada, né? Foi, Eu verdade. cheguei aqui Você 10h30, chegou né? 10h30. Nem o menino tava aqui ainda. Falei, Ih, vai pro café ali. Mas eu, no meu caso, que eu venho de distante, tu veio muito trânsito, longe. Então, eu tinha que vir. Aí era pegar todo o treino da Washington Luiz, todo não sei o quê. Mas todo... eu me preparo, assim, antecipadamente. Não sei se você também... Você falou que você também é tudo cronometrado. Igual, eu me antecipo um dia antes, deixo tudo preparado para naquele dia, se eu tiver que sair muito cedo, igual hoje, eu tinha que estar cedo pronta. Até mesmo porque eu deixei algumas coisas delegadas. Isso né? é muito Tive importante. que delegar algumas coisas em casa para eu estar aqui. Então, eu me preparei ontem com o que eu precisava, a bolsa, a roupa, já estava tudo pronto. Hoje foi só tomar banho, vestir, pegar a bolsa e ir embora. Isso é muito importante, você conseguir pensar na frente, se planejar. Sim. Isso tudo. Eu falo isso pro paciente também. Em relação à comida, à dieta, essas coisas. Cara, se você se planejar, você consegue. É o planejamento. Não esquecer de tomar a medicação na hora certa, deixar ali visível e criar essa rotina, ir criando aos poucos. Sim, lembrando que o tempo ele é limitado. Né?
Todo mundo tem 24 horas do dia. Você só tem 24 horas do dia. Né? Você não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Eu ouvi uma entrevista com o Lucas Napoli, que é um psicanalista, ele é psicólogo também, e eu gosto muito de acompanhá-lo. E ele falou assim que o tempo é comparado ao maná. É Interessante. muito bom. legal, né? O tempo é comparado ao maná, porque é para aquele dia, para aquela hora. Você não pode deixar passar, porque aquele ali não volta. Não adianta você querer guardar ele para outro dia. Não, você tem que viver ele e escolher viver da melhor forma isso. que você conseguir. Eu vi um psicanalista falando que o tempo é nossa energia também. Sim. O que a gente dá de energia para aquele momento. E aí vem, as pessoas dão muita energia para uma determinada quantidade de horas, e outros dão um pouco menos. Então você tem que saber gerir também essa energia, porque senão você chega no final do dia exausto, e não é sobre isso. Como que foi, Silvana, essa tua trajetória? A gente vai voltar a falar um pouco mais de tempo, mas eu queria entender essa tua trajetória até chegar hoje no Bom Dia Rio. Você começou faculdade de jornalismo, e aí foi repórter de rua, provavelmente enfrentou várias coisas aí na rua. Eu vi um post que tu fez aí de perrengues na rua. Minha trajetória começou muito cedo, né? Quando criança, com 6 anos de idade, eu já sabia exatamente o que eu queria, né? Então, com 6 anos, eu já falava para os meus pais que eu ia trabalhar na Globo. Mentira. Então, eu pegava a minha escova de cabelo e imitava, na época, a Glória Maria. Pegava, Ah, fingindo clássico. que era meu microfone. E imitava o que ela falava na televisão. A gente estava voltando da igreja no domingo à noite. E a gente pegava o microfone e ia pra frente do espelho e imitar o que ela falava. E ali eu sempre falei para meus pais, para todo mundo, assim, virou uma convicção muito forte. Acredito que já era Deus colocando o propósito dele em mim. Então eu falava em todos os lugares, eu vou trabalhar na Globo. Quando me perguntavam, sabe, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, vou trabalhar na Globo. Era algo muito certo dentro de mim. Em todos os lugares por onde eu passei, em entrevistas de emprego, eu falava que eu ia trabalhar na Globo. E todo Então, mundo... Cláudia, senta inclusive lá. meus pais, né? Haja terapia para tratar isso. Tadinha, ela tá... Não, mas eu desde muito pequena, assim, desde muito nova, eu já sabia que eu trabalharia lá, né? Então, quando teve o processo seletivo, eu fui com muita certeza, com muita convicção, né? Então, fiz a prova, passei, foram 8 etapas até chegar à aprovação final. Tem quanto tempo isso? Durante uns 2 meses. Não, mas foi há quanto tempo? Eu tô na Globo há 24 anos. Caraca, tu tá 24. Eu nasci, pouco depois eu já entrei. Foi coisa rápida, assim, mesmo, sabe? Porque tu tem que 40? 46 anos. Caraca. Eu entrei na Globo, tem 24 anos de casa e todos os dias eu falo o seguinte, quando você gosta do que você faz... bom, né, não? Não, já usei muito. Quando você ama o que você faz, você acorda todos os dias como se fosse o primeiro dia fazendo aquilo. Sim. Porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu sou completamente apaixonada pelas notícias do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro em si, apesar de todas as mazelas. Então, eu posso dizer hoje que eu adoro fazer o que eu faço. Apesar de acordar às 3h40, de ter uma vida extremamente limitada, de ter que dizer não para eventos à noite. Não existe eu ir para eventos à noite. Eu durmo muito cedo. Quando dá 7h20, eu tô dando boa noite pra minha filha e pro meu marido. E eles ficam acordados? A minha filha dorme bem cedo também, às 8h, mas o meu dia encerra muito cedo, porque ele começa muito cedo. Pois é. Então eu brinco que, junto comigo, quem tá acordando nesse horário é a galera que trabalha no Ceasa. É verdade. Entendeu? A galera do Ceasa e a gente aqui de televisão tá ali, pau a pau. Mas é uma vida que exige uma rotina e exige muita disciplina. Então, desde quando eu entrei na TV, que eu entendi que sem disciplina eu não iria longe, eu falei, opa, preciso estabelecer limites em relação a horários, a eventos, a pessoas, porque senão isso não vai funcionar. Que doideira. E você pensando na rotina com teu marido também, porque assim, você dorme 7 da manhã, 7 da noite e ele tá lá acordado. E aí, vocês se encontram em que momento? A gente faz uma reunião de pauta, né, para passar o serviço. Sabe aquela reunião para passar serviço? Então, eu fiz isso, olha, precisa fazer isso. Mas, assim, o trabalho dele também tem uma certa facilidade, então a gente consegue conviver ali o mínimo possível para manter um casamento né, saudável. Mas não é fácil. É uma vida de muita renúncia. Não existe eu ir para um cinema durante a semana, não existe ir para um lançamento de um livro, não existe, às vezes, nem para culto eu consigo ir durante a semana. Porque se eu não dormir cedo, aquilo ali vai impactar no meu desempenho no dia a dia, no dia seguinte. Então, eu não negocio com a minha disciplina. A minha disciplina não é negociável. Se eu preciso dormir às 7h30, às 7h30 eu tô indo deitar, tô fazendo minhas leituras e 8 horas eu tô fechando os olhos para dormir. Tu sente sono e dorme mesmo? 7h30. Durmo.
Na verdade, 7h30 eu vou pra cama, faço as leituras É bom que tá pra ir desacelerando. E lá... lá pra 8 da noite eu tô fechando os olhos, desligando tudo e indo dormir. E aí consigo ter aí um sono que, por mais que seja fragmentado, eu consigo descansar. E quando toca 3h40, eu não aperto a soneca. Eu levanto de cara. E acorda feliz. Feliz. Ô, Glaucia, você percebe dos pacientes que você atende online, desses grupos que você participa, tem alguma coisa em comum deles em relação a essa gestão de tempo? Alguma queixa que eles apresentam muito pra você, que você fala, caraca, isso aparece em várias pessoas? Sim, porque a mente, hoje em dia, das pessoas, esse excesso de informação, né, não tem sido muito bem delegado pelas pessoas, bem gerido, né, pelas pessoas. Então, eles estão ficando com a mente tão cheia, tão abarrotada de coisas, e o nosso cérebro não é um HD, né? A gente aprende, né, estudando sobre a saúde mental, na psicanálise e em outros, que o nosso cérebro ele precisa esvaziar um pouco também. Então, assim, o que eu mais vejo nos pacientes, nas pessoas, as queixas é de que eu não dou conta, de que eu não estou conseguindo, é de frustração por causa do excesso, porque estão muito cheios de coisas e não dão conta de fazer uma. Outros é porque querem fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, não sabem dizer não, não sabem renunciar. O tempo exige renúncia, né? Igual a Silvana falou aqui. Ela vai abdicar de várias coisas, mas ela não abre mão do que realmente é necessário, que é a disciplina dela. Então, assim, em várias áreas da nossa vida, nós precisamos não abrir mão. A gente precisa se posicionar e saber o que a gente quer. Por isso, também, uma outra coisa que eu falo sempre com os pacientes, que é primordial, é você se autoconhecer. Porque você se sabota o tempo todo quando você não se conhece. Porque cada um tem um funcionamento. Você, como médico, também sabe disso, né? Cada um tem o seu próprio funcionamento. Ninguém funciona igual. Não existe receita do bolo para a forma de lidar com as coisas, para como você vai fazer as coisas. Não adianta eu querer fazer a sua rotina, não adianta eu querer fazer o seu planejamento, que eu vou me cansar, me desgastar e não vou conseguir. Então, aí vem a frustração, vem a ansiedade, que paralisa, que, né, a pessoa não consegue desenvolver nada. Aí passa ano, vira ano e ela não chega em lugar nenhum. Exatamente. Porque não consegue, porque não sabe organizar as ideias aqui dentro. E, assim, botar no papel o que eu não preciso. Tem coisa que eu posso botar numa agenda aqui digital que vai botar o alarme e ele vai me lembrar que eu não preciso ter isso aqui me preocupando na minha cabeça. Então, até isso você tem que saber, né? Tem um presidente americano, Heisenberg, que ele criou uma... Ele é muito falado disso em relação à gestão de tempo. E ele criou 4 quadrantes. O que é importante e urgente. Já ouviram falar disso? O que é urgente e não importante. Sim, eu anotei aqui. Você anotou isso? E esses 4 quadrantes são muito legais, porque a gente acaba fazendo... E quem fica muito ali no que é o importante urgente, e não urgente, é onde a maioria das pessoas deveriam estar, que são coisas que a gente tem que fazer que realmente não vão mudar nada na sua vida imediato. Mas a longo prazo, vão mudar muito. Por exemplo, que você começou a fazer exercício pra caramba. Desde que eu tô te seguindo, todo dia ela tá na academia postando maromba. Isso você não faz um exercício hoje e você já vê um resultado amanhã. Você faz a longo prazo, mas é importante, não é urgente. Então, você ter que ir para academia, você criar essa rotina, é importante, mas não é urgente. Agora, por exemplo, você tá passando mal agora, sei lá, uma dor, uma cólica absurda, e aí você precisa ir para uma emergência. Uma coisa importante e urgente. Você precisa cobrir uma reportagem, te mandar, sei lá, uma operação no alemão, uma coisa doida. Urgente e importante pro seu trabalho. Mas tem coisas que as pessoas acabam não abrindo mão, né? Não sabendo gerir muito bem isso e não fazendo essa hierarquia. Porque a gente tem que ir vivendo sempre no que é urgente. E não tem essa necessidade. E eu percebo muito, principalmente nas mulheres, essa coisa do multitarefa. Né? Que vocês são meio que entraram nesse âmbito, nessa coisa do multitarefa. E ninguém é multitarefa. Se você está fazendo uma coisa, você está fazendo essa coisa. Como é que vocês lidam com isso, assim, dentro do ambiente de vocês, sendo mãe, sendo esposa, sendo
trabalhadoras, enfim, como que é empresárias? Como é que vocês fazem isso? Eu vou falar por mim, né? Eu tenho 46 anos e posso dizer que até os meus 45 anos eu vivia sob urgência. Então a minha vida era uma vida extremamente sobrecarregada em que a vida de todo mundo era prioridade, menos a minha. Então eu tinha que me preocupar com casa, filha, marido, trabalho, tudo, mas a Silvana em si estava sendo esquecida. Até que teve um dia que eu estava no supermercado e eu vi uma mulher que certamente teria minha idade, talvez 40 e poucos. E eu vi ela escolhendo, assim, só coisa saudável. E o meu carrinho, eu olhei pro meu carrinho, olhei pro carrinho dela, falei, tem alguma coisa errada. Aquilo ali foi um estalo na minha vida. Que eu falei assim, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo com o meu corpo? O que eu tô fazendo com a minha mente? O que eu tô fazendo com as minhas emoções? E ali eu decidi mudar. Foi quando realmente a chave virou e eu, que a vida inteira pagava academia só pra enriquecer o bolso do dono da academia, falei, isso chega. Comecei a ir treinar mesmo sem vontade, porque é Então foi aquilo. agora essa mudança? Tem 4 meses. Que isso? Você quer o resultado, mas você não quer passar pelo processo. O problema é esse. Para você alcançar o resultado, você tem que suportar o processo. E nos primeiros dias, eu lembro que eu ia pra academia e via aquelas mulheres super saudáveis, treinando. E eu falava, gente, quando que eu vou chegar nesse nível? Quando que eu vou ter forças? Elas não acordaram às 3h40 da madrugada. Por muito tempo, a minha rotina de acordar de madrugada foi uma desculpa para mim. Então eu usava aquilo pra... Não, isso daí eu não consigo porque eu acordo 3h40. Não, eu não faço isso porque eu acordo 3h40. Mas peraí, eu tô acordando às 3h40 e eu tô preparando a minha vida pra quê? Pra quando eu chegar lá aos 50, 60, eu simplesmente não ter forças pra nada? Foi quando eu falei, não, peraí, eu acordo às 3h40, eu tenho um dia inteiro pela frente. Eu passei a virar a forma como eu enxergava essa coisa de acordar de madrugada. Então hoje eu penso o seguinte, eu acordo às 3h40, mas eu tenho um restante de dia que pode ser muito produtivo. E foi quando eu falei, acabou, agora é hora de cuidar de mim. Porque eu tenho uma frase que eu uso muito, quem não se posiciona é posicionado. Então a Silvana, ela era posicionada de acordo com a agenda das pessoas, de acordo com a necessidade das pessoas, de acordo com as dores das pessoas. E eu falei, chega, primeiro eu. Então hoje, acima de qualquer coisa, primeiro a Silvana, primeiro a rotina da Silvana, a disciplina da Silvana, as necessidades da Silvana. Silvana tá bem? Porque senão a mulher não consegue. A gente tá num nível de ansiedade, de cansaço, de carga mental excessivo. Falei, chega, parou, vamos lá, cuidar de você. Quando eu tô na academia, isso aqui não existe. Não existe eu ficar mexendo, atendendo demanda das pessoas. Elas vão esperar 1 hora enquanto eu treino. Só que isso só quando você cai a ficha e vê, opa, o que eu tô fazendo comigo mesma, é que você decide mudar. E comigo foi assim. E o que você abriu mão quando você mudou aí pra academia, por exemplo? Eu abri mão de chegar em casa e descansar. Porque era sempre a mesma desculpa. Eu acordei às 3h40, então eu vou chegar em casa e eu vou tirar uma soneca. Eu vou chegar em casa e vou ficar com as pernas pro ar, olhando rede social. Mas o que aquilo ali estava se transformando? O que aquilo ali estava... No que aquilo se reverteria pro meu futuro? Hoje eu entendo o seguinte. No início é difícil. Depois começa a virar uma obrigação, depois vira prazer. Eu já tô na fase do prazer. Isso é muito bom. Já virou prazer, não existe. Eu fui pra academia, domingo de carnaval, segunda de carnaval, terça de carnaval, quarta de cinzas, quinta, sexta, sábado. Então não existe mais eu faltar. Agora eu negocio o seguinte, Silvana, você pode tal coisa? Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer no meu treino. Ele virou uma coisa quase que imexível. Muito bom. Por quê? Porque primeiro vem a Silvana. E foi verdade isso, porque quando a gente marcou aqui, realmente ela falou, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo chegar às 10h30. Tá, vai dar, 11h30 é um horário bom, dá pra fazer. Mas é isso, eu decidi me posicionar, porque senão era a Silvana que estava sempre sendo posicionada na agenda das pessoas. E quando isso muda, tudo muda. Muito bom, muito bom. Ô, Gláucia, como é que é na tua rotina aí em relação a essa parte de exercício, de alimentação, do teu trabalho, com a tua filha, com o teu neto? Sim. Então, eu não tô podendo fazer o exercício agora. Que houve? Porque eu tenho uma artrite psoriática. Eita, lasqueira. E aí eu tô mudando de remédio. Então, o meu joelho tá muito inflamado. E aí a médica pediu para eu esperar até agora, final de março, por aí eu vou estar liberada já para voltar, mas eu gosto. Eu já tive uma rotina muito boa de treino, de disciplinada, sabe? Foi a melhor fase da minha vida. Eu tô há um ano e pouco, vai fazer uns 2 anos que eu tô sem treino por conta desse problema. Caramba. E não consigo mesmo, ó. Pra você ter uma ideia, deu uma crise. Tá inchado mesmo. Não, Nossa, tá muito inchado. como é que Articular. fala? Ficou assim, eu vou ter que operar. Tá imóvel? Aham. Nossa senhora. É. E é a artrite que deu aqui, ó.
entendeu? Então, assim, e aí se eu forçar o exercício, eu posso, né, causar em algumas outras articulações. Então, infelizmente, né, mas eu tô me fazendo o quê? Na alimentação. Agora mesmo eu estava no médico e essa semana. E aí eu tô fazendo regradinho, tomando os remédios, os anti-inflamatórios, eu tenho que manter, me dá muita retenção de líquido por conta desses problemas de saúde. Mas graças a Deus que tem tratamento e eu já vou começar o tratamento novo, porque o antigo era o metrotexato e me faz muito mal. Sim. Eu passo muito mal. Eu fazia assim mesmo, porque não tinha outro. Mas agora tem os imunobiológicos, né? Que tem mais eficácia. E aí eu vou começar. Mas assim, fora isso... e outra, ela falou de agora ser prazeroso. Eu lembro que quando eu estava fazendo, era muito prazeroso por quando a gente começa a ver esse resultado na gente também, né? A gente se sente tão bem que a gente não quer outra coisa mais. Igual, eu fiz uma desintoxicação agora depois do final de ano. E aí agora, com essa desintoxicação, foi tão bom que agora eu fico evitando as comidas que eu sei que não vão valer a pena. Tipo, porque é prazeroso. Porque tem me feito bem. Como eu tenho que lidar com essas dores, então, assim, para mim é maravilhoso e bom. E eu lido dessa forma. E uma outra coisa é que eu tenho ali as demandas de casa. E se eu deixar, me engolem. Igual a Silvana falou, você não vai existir. Você só vai dar conta. Tipo, saio bastante. Porque se você ficar em casa realmente... aí eu vou ficar fazendo as coisas, vou ficar fazendo tudo e eu não consigo nem me concentrar, às vezes, para fazer o que eu preciso para me atualizar, para fazer uma pós, para fazer alguma coisa assim de estudo, de atualização, vai me exigir. E o cérebro faz de tudo pra você não ir pra Sim, isso, até porque se eu estiver em casa, todo mundo tá me chamando o tempo todo, né? Mãe, Dona Gláucia... Não sei o quê, porque você tá no meio funcionário. Das gerações. Tem o mais velho que vai te exigir demanda e o mais novo que o mais novo, meu filho, ele fica atrás de mim o dia inteiro. Vovó Dáucia. Ele anda o dia inteiro atrás de mim. Só o tempo que ele vai na escola que eu tenho um tempo livre dele. Mas aí o que eu faço? Eu vou lá pro escritório. Lá pro escritório onde... lá em frente à igreja. Saio mesmo de casa, né? E vou pro escritório, porque aí lá... Eles entendem que, assim, eu acho que quando eu tô ali, e como eles estão me vendo com um iPad, com um computador, com livros, alguma coisa assim, eu acho que eles pensam assim, não tá fazendo nada. Mal sabe. Porque toda hora... não sei o quê. Aí para um do lado, aí senta na cadeira e quer falar, puxar algum assunto, eu falo, gente, eu preciso ficar quieta. Sim. E eu coloco o fone já para ver que eu não tô ouvindo, sabe? Sim, pra dar aquela Mas mesmo assim, mensagem. se eu estiver em casa... E, assim, o marido, quando tá em casa, também chama, né? O tempo todo, quer atenção. Onde tá? É a frase que eu mais falo lá em casa hoje em dia. Onde tá? Ela pega não sei o quê. Onde tá? Sim. A gente tá falando disso, de agenda, e eu acho muito importante a gente fazer essas agendas, planilhar e ter os nossos compromissos. Eu guardo meio na minha cabeça, que não é uma estratégia interessante. Eu acho que é legal, eu falo quando eu vou falar isso para paciente também, que a gente acaba, durante as consultas, falando muito disso, é escrever, porque aí você tira da sua cabeça e bota no papel, é menos uma coisa que tá no teu HD. Sim. Quando você planilha, no final do dia você olhar para aquilo que você conseguiu construir, que você fez, deu check em tudo e aproveitar. Falar, porque você vê, Deus também, quando lá em Gênesis, ele fez os que ele tinha para fazer, criou a luz, criou a água, e depois ele olhou para tudo e falou, é bom. E ele descansou. Sim. Então a gente tem que também olhar para nossa agenda no final do dia e olhar e falar, caramba, sabe, se acarinhar e falar, poxa, amanhã é um outro dia, amanhã eu vou concluir também ou novas coisas. Isso é muito importante também, porque estamos com muita cobrança, toda hora uma coisa. E eu queria saber de você, Silvana, como que foi essa tua... você falou que desde pequena você foi para a igreja com seus pais. E como que Deus se apresentou para você? Como é que foi essa tua história aí? Eu sou nascida e criada na igreja, né? Meus pais... minha mãe era cristã, meu pai é cristão, minha irmã. E na nossa infância a gente não tinha muita negociação, não. Eu lembro que muitas vezes domingo de manhã, a gente cansada, né, de uma rotina de escola a semana toda. E aí minha mãe, vambora, tá na hora de ir pro culto, de ir pra igreja. Ficava aquela preguiça e tal. E minha mãe, vambora. Tipo, não tinha como dizer não. E eu acho interessante isso, porque isso forjou em mim algo que se tornou inegociável, que é a minha fé, né? A minha fé é um dos valores que eu considero inegociáveis
Hoje, tudo que eu faço na minha vida, seja trabalhando, seja conversando aqui com vocês, seja dirigindo, estando num local público, as pessoas precisam ver que eu carrego algo diferente, né? Que eu tenho que passar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, eu tenho hoje uma preocupação de, o tempo todo, estar dando testemunho, o tempo todo as pessoas olharem para mim e notarem, sabe aquela sensação de, ela tem alguma coisa diferente? Eu ouço muito isso. É uma energia. Você tem uma coisa Energia. diferente. Eu falo, é o Energia boa. Senhor, é o Espírito Santo. Isso aí. Porque realmente a gente, com a correria do dia a dia, a correria tem nos roubado daquilo que é precioso. Então, o nosso tempo de secreto, o nosso tempo de vida com Deus, de leitura da Bíblia, se você for ver, eu falo isso muito. Abre sua rede social e quanto tempo de uso você tem. Eu não tenho nenhuma dúvida que o meu tempo de uso da minha rede social é muito maior do que o meu tempo de uso da Bíblia. Só que isso está errado. Sim. E isso é algo que eu me cobro todos os dias. Não pode ser maior. Só que a gente hoje é engolido por uma velocidade 2x da vida, em que você ouve tudo no 2x, o áudio 1x não serve mais porque já é devagar, uma ligação é muito lenta. E é uma aceleração do tempo que está fazendo com que a gente se afaste cada vez mais. Então, se o culto demora mais, você já fica inquieto. Se o louvor está passando um pouco do horário, você já está, opa, já deu. Quando, na verdade, não é nada disso. Quando, na verdade, a gente está se perdendo daquilo que foi o original que Deus quis, que desde o início, que era o quê? Relacionamento. Venha se relacionar comigo. Que era o que Adão fazia todos os dias no Éden com o Senhor. Então, eu acho que a gente hoje tem que prestar atenção nisso. O que está roubando aquilo que é o mais precioso na minha vida, que é o meu relacionamento com Deus? E eu tenho monitorado isso. Muitas coisas têm roubado. Muitas coisas têm roubado. Então, a gente tem que estar atento, percebendo com muita cautela o que tem tirado a atenção da gente e realmente roubado aquilo que é o mais importante, que é eu me relacionar com Deus. E como que você faz isso com a sua filha, com a Júlia, hoje? Ela tá com quantos anos? Ela tá com 6 anos. A Júlia, tudo eu faço ela ver Jesus. Então, eu tenho um hábito com a Júlia antes de dormir. É um pouco difícil eu colocá-la para dormir durante a semana. Mas uma coisa que eu faço todos os dias na minha vida, e eu faço com a minha filha. Falo, filha, vamos orar. E ela começa a orar. Ela tem uma raiz bem assembleia. Então, ela fala, bata em retirada. Bata em retirada todo mal. E eu fico, oh, meu Deus, eu adoro, né? A pessoa que veio da Assembleia de Deus e... Então, a Júlia tem esse ladinho reteté, mas eu falo pra ela, filha, vamos agradecer por tudo? Senhor, obrigada pelo nosso quarto, obrigada pela nossa cama, obrigada porque a gente tem um edredom, obrigada porque a gente tem um ar-condicionado nesse calor. A gente perdeu a sensibilidade das coisas mais simples. Então, a gente hoje não agradece porque a gente tem um celular que funciona super bem, que nos dá a capacidade de se comunicar a qualquer momento com qualquer pessoa. Que trava, a gente vai, saco, sei lá, É isso. Travou. Então, a gente está hoje numa vida que a gente não está dando valor para as pequenas coisas. Hoje eu percebo que se eu ensinar para a Júlia que a base dela é o Senhor e que tudo que ela tem vem dele e que tudo que ela vai ter também vem dele, eu já vou ter passado por essa terra com a minha missão cumprida. Sim. Júlia precisa entender que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é sobre ele. E quando a gente fala isso, às vezes para algumas pessoas que não entendem, acham que a gente é muito exagerado, né? E acham que a gente é doido. E é difícil passar isso. Acha que é radicalismo. Fazer com que o outro entenda. Você percebe isso também no ambiente que você vive? Olha... Que às vezes as pessoas que não comunicam da sua fé e tal. E às vezes você expor isso da forma como você fala, você se posiciona muito bem nas redes sociais em relação a isso. Você percebe alguma... Eu vou falar uma coisa que eu percebi logo depois que minha mãe faleceu, que foi quando Deus me despertou para compartilhar mensagens nas redes sociais de situações que acontecem no meu dia a dia e que, de alguma maneira, as pessoas enxergam Deus naquilo ali. E eu comecei a reparar pelos comentários no meu direct, logo após os vídeos que eu soltava, que as pessoas estão carentes de algo que elas não sabem. Então, existe um vazio dentro das pessoas que elas não sabem como preencher, mas elas só sabem uma coisa: eu preciso preencher esse vazio. E a cada vídeo, eu notava que o simples conectava. Que a mensagem mais tranquila, mais simples mesmo, fazia com que elas notassem algo que elas não sabiam que elas tinham. E essas mensagens na rede social, como o vídeo do para-choque, que teve mais de 30 milhões de visualizações, em que eu estava no sinal, o caminhão bateu em mim, eu tinha 2 meses de luto, e
E eu falei assim, moço, vai embora, isso é só um para-choque. E quanta coisa na nossa vida não é só um para-choque. E a gente está dando um valor porque a bolsa rasgou, porque a blusa sujou de caneta, porque lascou o nosso esmalte, porque a pulseira arrebentou. Se a gente for reparar que tanta coisa é só um para-choque, e as pessoas me param até hoje na rua para falar, Silvana, o vídeo do para-choque mudou minha vida. Eu era uma pessoa que eu era cri-cri com isso, eu implicava com aquilo, tudo eu ficava revoltado, quando, na verdade, muitas das coisas que vão passar pela nossa vida são só um para-choque. Então, eu transformei aquela dor do luto em mensagens que, até hoje, eu vejo que conectam com as pessoas. E que, de alguma maneira, eu tô falando sobre o Senhor nelas. Aquele vídeo que você fala da sua mãe, Do último áudio. do último áudio, minha avó mandou. Tem um vídeo muito bom, depois eu te mando. Me manda, É a Silvana falando que ela... Eu nunca respondi o último ela áudio que nunca minha mãe me respondeu. mandou. A mãe dela tava falando uma coisa, mandou um áudio pra ela, e ela, eu vou fazer daqui a pouco. Já eu falo com Já você. eu falo com você. E aí a mãe dela E ela faleceu 2 dias depois. E isso é muito forte, assim. Minha avó que me mandou. E aí ô vó, tô aqui, minha avó, manda um beijo. A gente vai deixando em segundo A plano. gente vai deixando. Então, vai. essa gestão de tempo, principalmente com as pessoas que a gente ama, que estão ali sempre. E elas têm que estar... A gente tem que ter esse tempo com os nossos velhos. É importante. E com os nossos novos também, porque a gente não sabe de nada, mas principalmente com eles. Assim, eu tento sempre lembrar disso e falar pro meu avô. Então, cuido. E aí, todo mundo remédio. Ó, acabou a receita, vou te mandar aí. Essa semana eu vou lá pra casa. Dei monjaro pra ele, precisa, pra diabetes. E fez receita de controlado. E aí, quando acabar, me fala de novo, tem que prescrever mais. Isso é muito importante. E você vive muito isso, né? Tem muitos velhos ali em volta de você. E você está falando disso, eu estou lembrando aqui quando eu fiz minha anamnese, né? Que ela estava falando, eu mudei algumas coisas agora, né? Há 4 meses. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade, eu devia estar com uns 37 anos nessa época da anamnese, que eu fiz da psicanálise. E eu lembro que eu estava fazendo almoço em casa. E aí eu parei e falei, vou dar uma olhada no questionário enquanto vou esperando a panela ali no fogo. Aí fui lendo. Gente, eu tive que apagar o fogo, porque eu entrei em pranto. Por quê? Eu estava ouvindo um louvor. Nessa hora da anamnese, eu coloquei esse louvor e eu vejo hoje que foi uma coisa do próprio Deus, que me, colocou ali, que foi o momento dele. E eu apaguei o fogo e falei, eu vou ter que fazer isso com mais atenção. As crianças estavam na escola, eu falei, vai dar tempo do almoço ficar pronto. Aí parei, porque a anamnese te bota de frente com você de um jeito que você não quer. Porque mostra as suas mazelas, vai mostrar o que você não quer ver, mas que Deus sabe que tem em você, né? E eu amo o Salmo 139. Eu falo, gente, faça a campanha do Salmo 139. Eu aprendi com a Ilma Cunha, num congresso de mulheres do Diante do Trono. E eu nunca mais parei de fazer. Eu fiz com meus filhos e tive muito resultado com eles. É maravilhoso. E hoje em dia eu faço. Esse ano eu iniciei os primeiros 21 dias do ano com o Salmo 139. Por quê? Porque ele expõe, ele bota para fora até o que você não sabe que tem em você. Então, isso é maravilhoso. Você fica pronto para aquele ano, sabe? E aí, fazendo ali a anamnese, veio aquela coisa do remorso, lembrando do meu avô, que já tinha falecido perto ali daquela época. E eu tinha uma ligação muito forte com meu avô. E lembrando das coisas que eu deixei de fazer com os meus filhos, que já estavam entrando na fase da adolescência na época, e eu chorando ali em prantos. E aí Deus falou comigo, acorda. Faz daqui para frente. Não fica paralisada nisso. Né? A mulher tem porque a gente começa a se sentir, né? A gente se acaba ali, né? Acabou o mundo, caiu na sua cabeça. E aí Deus falou comigo ali. E o louvor era um hino que é do Diante do Trono, que é o Respirar, que é lindo demais. E o refrão dele fala, respirar, meu Deus, obrigada, porque eu vivi para ver esse dia chegar. Quero valer a pena respirar. É lindo, é muito incrível esse hino. Que lindo, muito maravilhoso. Me fala uma coisa, como que é para você ser filha de pastor? Quais eram as responsabilidades Sim, que você tinha? então. O testemunho que você tinha que
que dá, que manter, né? Sustentar isso, como é que foi? Não é fácil. E, assim, uma das coisas que eu abri mão hoje, agora, do ano passado para cá, foi de liderança na igreja. Porque senão eu não ia conseguir ter mais meu casamento. Isso é complicado. Porque, né, agora meu marido viajando, indo toda semana, passa 3 dias da semana em Brasília. E aí, às vezes, quando ele estava, eu tinha que estar na igreja, porque eu era líder. E quando você está de frente, eu sou assim. Se eu tiver, eu tenho que estar em tudo, eu tenho que fazer direito. Eu não posso fazer pela metade. Por último, eu liderava os jovens. Mas já fiquei junto na liderança de crianças, de mulheres. Quando eu estava ali com os jovens, eu ainda ajudava minha mãe com as mulheres também. Mas, assim, não é fácil. E eu lembro que antes, né, quando eu era adolescente, isso me criou até um pouco de revolta na época. É meio comum. Por conta de muitas pessoas mais antigas, por causa dos costumes. E hoje em dia eu não tenho trauma, nada disso não, graças a Deus, porque minha família, graças a Deus, nunca me colocou também esses traumas, assim, né, de forma traumática. Mas eu entendi esses costumes hoje como proteção. Era uma forma que eles estavam tentando ali de tentar proteger, de não deixar ultrapassar os limites, né? Mas eu lembro que eu ouvi, me dava uma raiva quando eu ouvi alguém falar: você é a neta do pastor, é a filha do pastor, você tem que ser exemplo. Aquilo me dava uma raiva. Porque eu falava: gente, eu sou igual a todo mundo. Eu sou uma pessoa. Eu não sou diferente das pessoas. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que não era desse jeito, que eu não precisava, porque, de certa forma, aquilo ali era uma certa ignorância também das pessoas. Mas, assim, você também tem, por um lado, sim, essa responsabilidade de dar exemplo. Igual quando você está, por exemplo, um pastor. Ele não pode fazer qualquer coisa. Ele não pode agir de qualquer maneira. Eu sempre cito o exemplo de um pastor que eu tinha um amigo que ele bebia bastante. E ele começou a ir para a igreja, parar de beber e tal. E tinha um pastor amigo nosso que ele gostava de tomar um vinho. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas esse rapaz, ele tinha problemas com a bebida. E um dia ele foi acompanhar esse pastor para uma pregação e no final o pastor queria que ele fosse para a casa dele para comer uma pizza e tomar um vinho com ele. E aí ele falou: eu não fui porque senão eu ia beber. Pedra de tropeço. E aí, então assim, a gente tem que ter esse cuidado. Nós não somos qualquer um. Liderando os jovens, eu sempre falava isso para eles. Eu falava: vocês são diferentes, sim. Igual a sua mãe fala para você. Você não é todo mundo. Não, você não é, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Porque você não vai agir de qualquer maneira, porque você realmente não é todo mundo. Mas não no sentido ruim, grotesco, assim, né? Mas num sentido bom, maravilhoso. Então, eu comecei a levar as coisas para esse lado, sabe? Eu sou a filha de pastor, a neta de pastor, a sobrinha de pastor, a família toda, né? De pastores. É uma família pastoral. Minha mãe ali, que é uma mulher que tem esse ministério pastoral na vida dela. Mas não é um peso mais para mim, sabe? Graças a Deus, eu vejo nesse sentido de que eu tenho que dar esse testemunho independente de ser filha de pastor, mas porque eu pertenço ao Senhor Jesus, porque eu sou lavada e remida pelo sangue dele, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, às vezes a gente tava conversando um Uber que eu peguei e eu tenho essa coisa também. Se eu vou pegar um Uber, eu vou tentar falar alguma coisa, vai surgir algum papo que a gente vai conseguir pregar ali no meio. E aí o Uber tava falando alguma coisa que ele... Enfim, começou a falar que ele traía a mulher, que era um problema dele, mas eu sou homem, né? Como é que eu tô tentando segurar, não sei o que lá. E aí eu falei pra ele assim, eu falei, cara, já tentou? Procura ajuda, vai numa igreja, tenta conversar lá na igreja, vai ter um monte de pessoas iguais a você. O problema da igreja é esse, tem um monte de gente igual a mim. Eu falei, mas a igreja é um lugar de gente doente. A gente também vai no hospital, você vai procurar gente doente, a igreja, você não vai achar na igreja que todo mundo é santo. Os pastores não são santos, eles são pessoas que estão ali imbuídos de uma palavra que vai transmitir para você, que você vai ouvir e vai usar aquilo na tua vida de alguma forma. Mas são pessoas, como você vai andar do lado de um cara que fez uma coisa horrível, sei lá. E isso é assim, a vida é assim, as igrejas são assim. Quem não tá nesse ambiente, eu percebo que tem muito isso, achando que todo mundo hipócrita. Tá indo na igreja, mas são hipócritas. Cara, a gente tá indo lá para melhorar. Isso. É para sermos pessoas melhores. Todo dia. Silvana, conta pra gente aí um pouco de
improviso que rolou aí no jornal, esse ao vivo, 2h30, o que aconteceu? Uma coisa assim doida que tu falou, caraca, isso foi muito doido. Tem jornais assim que vão ter ali o que a gente chama de factual, que mudam totalmente o rumo do jornal, né? Então, há pouco tempo mesmo, aquela operação do Complexo do Alemão. Foi do nada, né? Vocês já sabiam antes? Não tem como saber, né? Não, a gente acompanhou as primeiras horas ali do início da operação, a gente acaba, né, sendo informado de que a operação está acontecendo, até os próprios moradores começam a avisar, né? Isso é normal. E a operação foi ganhando uma proporção muito grande, de modo que a gente ficou com aquilo ali durante horas, né? O jornal avançou além do horário, e aí muda a grade da programação, porque você imagina, o Rio de Janeiro quer saber o que está acontecendo ali. Então, a gente passa a ficar com um jornal totalmente voltado só para o estado do Rio de Janeiro. Às vezes é só para a região metropolitana, porque o dependendo. Bom Dia fica só para o estado ou fica só para a Bom cidade? Dia Rio é só estado do Rio de Janeiro. Então, ele fala com 92 cidades do estado. Depois, na sequência, entra o Bom Dia Brasil, que aí é um jornal para o Brasil todo. Quando tem algum factual que a gente chama, ou seja, algum acontecimento de grande relevância, a gente avança para o Bom Dia Brasil. O Bom Dia Brasil fica indo para os outros estados. O Rio que não recebe. E o Rio continua recebendo só a gente. Então, esse foi um dia em que todo o planejamento de um jornal foi por água abaixo, porque aquela operação foi de grande relevância, né? Então, a gente ficou ali por horas e horas. Também teve um dia que teve um fechamento na Avenida Brasil, se eu não me engano, uma operação ali na região do Complexo da Maré. E aí você teve fechamento da Brasil, da Amarela, da Vermelha. São dias atípicos, mas que acontecem, em que a gente tem que mudar completamente o rumo. Não existe mais teleprompter nessa hora, porque não existe mais nenhum roteiro. É tudo feito de improviso. Então, a gente fica com um ponto no ouvido, que é nada mais nada menos do que um minifone, onde os nossos editores-chefes e o editor executivo passam pra gente. Agora vai entrar o secretário de Polícia Civil. Agora a gente vai chamar uma sonora, ou seja, uma entrevista de um morador. Agora a gente vai mostrar imagens da polícia entrando. Então, a gente vai fazendo o jornal todo no improviso. Todo no improviso. Acontece, não é muito comum, mas vira e mexe a gente tem essas coisas no Rio de Janeiro. Você já assistiu aquela série Morning Show? Já. É muito isso, né? É real o que acontece. Exatamente. Essa última temporada, você assistiu a última temporada? Não, ainda não. Muito boa, porque eles falam muito de fake news, de como a IA cria coisas. E aí elas vão dar uma matéria, caraca, acho que foi um avião que caiu, alguma coisa assim. E aí elas vão dar, e a Jennifer Aniston acho que fala, um avião caiu, não sei o que lá. E era tudo fake news. E aí, durante o negócio, eles descobrem que era uma fake news e, tipo, que foi uma IA que criou aquelas imagens e tudo mais. Então, além de tudo, vocês têm que ficar muito ligados nisso. Muito atentos. Já aconteceu de ter algum problema assim? Na verdade, a gente recebe muitos vídeos, né, de telespectadores que a gente tem sempre que estar checando. Então, esse vídeo aconteceu ontem, um tiroteio na linha amarela. A gente não coloca no ar só porque a pessoa mandou falando o que aconteceu. Então, a gente liga para a Polícia Militar, a gente liga para a concessionária, a gente vai apurar com os órgãos responsáveis, com as autoridades, para confirmar se aquilo ali de fato ocorreu. Porque pode não ter sido ontem, pode ter sido de um ano atrás, pode ter sido feito por inteligência artificial. Então, a gente hoje tem toda essa preocupação, muito maior do que a gente já tinha, de continuar trazendo notícia de forma fidedigna, com a confiança que o telespectador já tem na gente. Boa. E vocês conhecem o Rio de Janeiro de cabo a rabo, parece. Vocês falam nome de rua como se fosse falar da Avenida das Américas ali, que entrou no mergulhão ali na Ayrton Senna. Porque, tipo, vai pra Realengo, tá chegando ali na Jorge Machado. Vocês conhecem mesmo isso? Vocês têm um mapa do lado, um Waze, uma coisa? Eu tenho uma facilidade, assim, que... Eu sou nascida e criada na Zona Norte, então eu rodei pela Zona Norte boa parte da minha vida. E, além disso, eu fiquei 4 anos no Globocop. Então, eu brinco que o Globocop te dá uma visão de Waze... É um Google Earth. Completamente. Quase, Então, se alguém fala pra mim, a gente tá, um exemplo, na Barra da Tijuca precisa ir pra Olaria, a minha cabeça já traça um mapa mental ali, aéreo. Porque eu já consigo visualizar quais são os melhores caminhos. Então, o Globocop me facilitou muito, a minha vivência de Zona Norte e o fato de eu ficar pra lá e pra cá também, resolvendo coisas na rua. Eu dificilmente uso o Waze. Não, mentira. O Waze é mais pra calcular tempo, sim, porque eu já sei chegar nos lugares. A não ser que seja um lugar que eu não tô muito acostumada, mas dificilmente eu preciso do Waze. E mulher, geralmente, tem um senso de direção um pouco mais complicado. Fala pela minha mulher, porque ela tá comigo... Não, ela para fica... com isso. Cara, a Laís, ela isso tá comigo... Isso não é uma regra. Não, mas eu tô falando pela minha, então. A mulher, ela está comigo, ela paga e ela fica, onde é que eu vou... Qual o banheiro? Onde é que é o banheiro? Ali, amor, vamos indo. Tô aqui. E ela, realmente, ela bota no Waze tudo, assim, até pra ir, sei lá,
uma casa da minha avó, uma casa assim que a gente vai sempre, ela bota sempre no Waze, também para calcular tempo, mas ela também não tem noção. Mas é legal você ter essa noção geral de tempo. Muito bom. Como é que vocês, como mães, mulheres e tudo, mas você já falou um pouco também dessa tua parte de gestão do casamento, mas eu penso que uma boa forma da gente gerir o tempo é a gente prevenir problemas que podem acontecer, né? E o casamento, a gente tem que ter uma boa gestão de casamento também, gestão de crise, praticamente. Então, a comunicação, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que ter. Como que vocês fazem, como que vocês lidam aí para tentar prevenir, conversar, entender, para não gerar uma crise grande no futuro? Dicas que você dá, técnicas que você dá para seus pacientes também. Como que vocês fazem em relação a essa parte da vida que muita gente tem muitos problemas? Olha, uma coisa que eu aprendi muito numa época meio que de crise, né, do casamento, Que todo mundo tem. que todos temos, foi de esperar, de não agir por impulso. Eu lembro que eu estava muito afoita, assim, sabe? Um dia Deus falou comigo, eu até fico rindo, porque as crianças viam muito Feiticeiros de Waverly Place. E aí tinha aquela música, Nem Tudo É O Que Parece Ser, lembra? Nem tudo é o que parece. E aí eu lembro, aí eu falei, não, gente, não é possível. Muito bom. Porque aí eu tava orando ali, sabe? Orando mesmo. E aí veio essa música na minha cabeça, sabe? Porque eu tinha aquela lembrança ali das crianças Channel. sempre vendo, né? E aí eu falei, não, Deus, não é possível que né, eu tô ouvindo a sua voz, não é possível, mas eu lembrei da música, e aí isso me fez dar botar um freio ali, sabe? E ao invés de ir com tão afoita sempre para querer satisfação, ou querer saber o porquê, ou querer saber, porque normalmente é assim, né? E eu lembro que eu comecei a parar e esperar para ver o que era. E aí eu comecei a observar que nem sempre era realmente o que eu achava que era. Então, isso foi uma grande lição para mim. E, assim, eu vejo muitas dicas também de mulheres falando para ter códigos. De você falar também para o seu cônjuge o que você pensa, o que você acha, o que você gosta, o que você não gosta. São prevenções, tem que ter um bom diálogo, sim, mas às vezes também a gente acha que dialogar tem que todo dia ter uma sessão Uma reunião de pauta. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos viver a vida. Nem eu aguento, porque eu não sou aquela pessoa muito melosa, muito, sabe? Eu já não sou assim. E eu falo que, inclusive, Deus falou comigo assim, para e começa a sentir mais. Você precisa sentir, você não está sentindo mais. Porque eu sou aquela pessoa que eu não tenho paciência nem de... Eu vejo o problema e eu já falo assim, tá bom, fica aí que eu vou viver minha vida. Eu não tô afim de sabe, assim, não de deixar para lá, mas eu sou muito assim, eu não quero me desgastar. Ainda mais depois que você vai estudando, se conscientizando mais das coisas, você fala, não, no tempo certo, na hora certa, isso aqui vai ter solução. Então, assim, essas coisas ajudam, né? A gente se conscientizar disso, mas eu acho que primordial é você botar o pé no freio, você esperar para ver o que realmente é. E parece que as pessoas não conseguem esperar, né? A gente tem muito isso na Hoje medicina, em dia que é a é tudo conduta expectante. 2 vezes, igual ela falou, né? A gente faz muito conduta expectante. Por exemplo, veio uma tomografia, sei lá, pediu um exame de ultrassom de mama. Aí veio lá, BIHARTS 3. A gente espera 6 meses para fazer uma nova ultrassonografia e ver se aumentou um nódulo, enfim, mudou as características. O paciente fica doido. Mas 6 meses? Mas não vou fazer nada, não tem que... Não, calma. Vamos esperar, conduta expectante. Porque eu acho que a gente está tão preocupado em estar ocupado fazendo coisas, porque hoje parece que todo mundo tem que estar ocupado, e que isso é ser produtivo. E não, eu penso que o produtivo é quando você, às vezes você tá fazendo coisas que não são, tipo assim, você pode muito bem delegar, que aquilo ali não vai... Não tem necessidade de você fazer. E você está perdendo seu tempo quando você faz. Quando você faz. Exatamente. Né? O que vocês acham disso? O perfeccionismo atrapalha muito nisso. Por quê? Porque a pessoa quer fazer tudo tão perfeito que ninguém é capaz de fazer para ela e por ela. Então, ela se sobrecarrega, ela... Né, isso é um dos grandes ladrões do tempo. Né? A gente está falando aqui um pouco de tempo. E esse é um dos grandes ladrões do tempo, o perfeccionismo, a procrastinação. O perfeccionismo, muitas das vezes, leva a pessoa à procrastinação. Que ela só quer fazer na hora que der para fazer perfeitamente. E aí, então, isso atrapalha bastante. Muito bom.
Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que, assim, quem tem carro sabe que você tem que fazer a revisão de tanto em tanto tempo, né? Sim. E eu acho que não só no casamento, mas como em todos os nossos relacionamentos, a gente tem que ficar atento à época da revisão. Porque você pode reparar que algumas pessoas vão embora da sua vida, e aqui não estou falando de casamento, estou falando de amizades mesmo, porque são pessoas que aquela estação já acabou. Muito Sim. bom isso. São pessoas que passaram um tempo, tiveram uma função, houve um propósito, mas acabou. Só que às vezes a gente quer insistir, sabe? E a gente quer continuar rodando até chegar aos 45 mil quilômetros rodados com aquela pessoa, quando na verdade aquilo ali era para parar na primeira revisão. Eu fico arrasado. E o casamento é a mesma coisa. O casamento, se você leva uma vida a dois, que você não para ter um momento só com ele, com Sim. ela, deixar os filhos de lado. E eu falo isso por mim também, porque depois que a gente vira pai e mãe, a gente passa a viver em função deles, sendo que, na verdade, eles vão ficar um período só com a gente, depois eles vão embora e ficam só nós dois. E o pior é que você repete com o neto, tá? Olha aí, já fica a dica. Então, essa Não coisa tem de jeito. você ficar atento a essa necessidade da revisão dos relacionamentos, e aí, claro, entra o casamento, é fundamental, porque você reparou, opa, o negócio está totalmente desalinhado, tá na hora da gente conversar, da gente ter o nosso momento, da gente jantar a dois, da gente, sabe, poder ficar vendo uma série na televisão, ficar vendo um programa de TV, só nós dois. E hoje as coisas estão se perdendo, porque ele tem a demanda dele, eu tenho a minha demanda, e as demandas não estão batendo, são, sabe, muitas necessidades, muitos compromissos, muitas tarefas, e os casais hoje estão se desconectando. Muito bom. A gente tava falando um pouco antes de começar, né? Que a gente mudou pra uma casa agora também. E a casa é bem maior do que o apartamento que a gente morava. E antes eu tava com a Laís, sei lá, no banheiro, eu conseguia me comunicar com ela na cozinha. A gente se falava, a cama era uma cama de casal, a gente era menor. Agora a gente tá com uma cama king. Então, pra eu encostar meu pé no pé dela, eu tenho que pegar um voo pra Lagoas e me esforçar, andar com o pé, não sei o quê, pra poder ficar ali. Eu tô no banheiro, ela não vai me ouvir lá da sala. Tem que descer, eu tenho que tentar ir lá, falar com ela e ficar junto. Então, é um esforço muito maior. E a gente tem, agora com 2 filhos, né? Bem, tá vindo aí. Então, assim, vai ser um esforço 3 vezes, 4 vezes mais pra tentar ficar junto. E isso tem que ser dos dois, assim. Principalmente, acho que é uma coisa muito dos homens. Eu acho que os homens acabam relaxando e vivendo a vida. E é isso, fazendo as coisas e tal, e não pensa nisso. Então, sempre que eu tenho oportunidade, aqui no programa também, eu falo muito para os homens, assim, cara, vê o que ela quer, escuta o que ela quer. Não é o que você quer, o que ela quer que você tem que fazer. Não é o que você acha que ela vai gostar. Então, é uma demanda que a gente tem que ter. E você falar, né? Falar. Eu falo sempre assim, você não é rival do seu marido e ele não é o seu rival. O marido não é rival da esposa e a esposa do marido. Vocês são amigos, vocês são um. Vocês são uma carne, vocês se completam, vocês são companheiros, vocês são parceiros. Então, vocês têm que se ajudar, vocês têm que estar junto, vocês têm que ter o momento de vocês têm que ter esse conhecimento um do outro. É muito importante você conhecer. E como você vai conhecer? Se a pessoa falar também. Porque por mais que você no convívio vai conhecer, mas se a pessoa nunca fala nada, Exatamente. vai ser difícil demais também, né? Tem que ter a comunicação. Tem que Mulher, ter. às vezes, acha que a gente adivinha. Irmão, a gente não adivinha. Não. O meu marido, gente, eu entendo literalmente que ele não adivinha. Porque se eu não falar, sabe? É o jeito dele. Eu aprendi a entender que aquele era o jeito dele, que eu precisava explicar, falar, até mesmo com relação às coisas das crianças. Porque aí no início ainda tem isso, que você acha que o problema é você. Depois vem os filhos, aí você fala, não, aí é com as crianças também. Então, tipo, que bom que o problema não era eu, né? Exatamente. Mas Exatamente. Gente, está caminhando para o final e, assim, se vocês têm alguma dica, alguma coisa para os seus pacientes, para o seu pessoal do Instagram, que você fala muito, você fala bastante dessas coisas de vida e vida com Deus e tudo mais, alguma mensagem aí final, uma dica, uma coisa assim boa, uma coisa legal para a gente fazer um corte maneiro? Quer começar? Pode começar. Eu acho que a gente está num tempo de muito consumo, né? Então, você consome muito na rede social, você consome muito no streaming, na televisão. Mas o que, de fato, a gente tem consumido que agregue, sabe? Que agregue conhecimento, que agregue valores, que agregue aquilo que se torna algo inegociável. Eu tenho repensado muito. Eu digo que eu estou num processo de encerramento de estações com pessoas que andavam comigo, com ambientes, com mesas,
Acho que eu cheguei num momento da minha vida em que eu tô agora entendendo que nem todo lugar é para mim, que tem lugares que não me cabem mais, que tem situações em que eu não preciso estar mais, que tem amizades que não vão mais caminhar comigo. E eu acho que em algum momento a gente tem que fechar para balanço. Eu acho que nesse momento, nesse novo ano, eu fechei para balanço e tenho reparado o que eu estou consumindo, quem está ganhando o meu follow na rede social, o que eu tenho lido, o que eu tenho prestado atenção, o que eu tenho dedicado tempo, porque eu acho que muito do que a gente dedica tempo é aquilo que a gente está dando atenção. Então, aquilo ali está me alimentando, aquilo ali está me transformando numa pessoa melhor, aquilo ali está agregando na minha vida, eu estou me tornando uma Silvana muito melhor com aquilo. Se não tiver, joga fora. Tem muito lixo que a gente tem consumido. Eu acho que, diante de tantas ofertas que a gente recebe diariamente, a gente precisa parar, olhar e falar: isso aqui está me agregando? Se não está agregando, joga fora. Isso assim como pessoas, ambientes e coisas. Isso é muito, muito forte. Isso a gente vê até no streaming, por exemplo. Netflix. Faz série o tempo todo. Todo dia sai uma série nova, um filme novo. Então, é muita coisa ruim ali. Uma coisa ou outra, às vezes, caraca, uma série despontou, foi muito bem produzida e tal. Isso é na nossa vida. O conteúdo sai o tempo inteiro. É muito conteúdo aqui o tempo todo. A gente mesmo. A gente faz vídeos. Eu tenho que fazer um post toda semana, todo dia quase, ou stories ou reels, porque eu trabalho com isso, com rede social também. Meus pacientes vêm muito dali. E formação de opinião, e passar informação de uma forma leve, descontraída. Mas tem vídeos que são bem pensados, bem elaborados e com texto e tudo mais. Tem vídeos que é rapidinho, vai ali e tal. E eu vejo que às vezes o que a gente pensa, que a gente elabora, que tem um conteúdo, ninguém vê. Tipo, vai pouquíssima coisa. Agora Eu acho que o que mais conecta é aquilo que traz verdade. Né? Quando é você de verdade, quando você está falando aquilo que é a tua essência, que é a tua experiência, que é a tua vivência, aquilo que você realmente experimentou, conecta de cara. Mas quando é algo que você está ali elaborando, eu sei que depende muito do conteúdo, né? Mas mensagens que você começa a gravar e vou gravar e vai. O que você faz do carro? É isso. Grava ali do carro, pega o telefone, tá, não sei o quê. É isso que conecta. Eu acho isso de forma bom. imediata. Legal. Isso é muito bom. E tu, Glaucio, fala aí. Então, a mensagem que eu deixo é do filtro também. Filtrem as coisas. Não deixa, não come tudo, não. Né? Porque você está se alimentando, você está botando para dentro e aquilo está causando efeito e impacto em quem você é, no que você pensa e o que você vai fazer ou deixar de fazer. Tudo vai ter uma ação, né? Uma reação. Então, você ter cuidado, porque as suas ações, as suas reações, as suas escolhas... Não, o que está permeando isso, né? O que você está ingerindo que está fazendo você decidir. Decidir o quê? Chegar aonde? Você tem que ter uma elaboração boa do que você quer para você conseguir lidar bem com o que está chegando para você e você saber o lugar de cada um. Meu avô, ele falava sempre assim, todo mundo é bom, todo mundo é válido, todo mundo, as pessoas valorizem, mas saiba comer peixe. Pega a carne, come o espinho, você bota lá no pratinho para jogar fora. Descarta. Então, assim, a gente tem que ter esse filtro. Descarta o que não é bom. Paulo vai nos ensinar, né, em Romanos, renovar a nossa mente. Não nos padronizarmos aos padrões desse mundo, não sermos moldados. E em Eclesiastes, Deus vai deixar para a gente, olha, tem um tempo, tem um momento, tem um lugar, sabe? Esse tempo, esse momento, esse lugar de paz que você precisa estar, está esperando por você. Se você se sente confuso, acha que não está dando em nada a sua vida, que você não está chegando em lugar nenhum, para tudo. Reflete, começa a organizar, a tirar o que precisa ser tirado de dentro e colocar para dentro o que precisa ser colocado. Bota o pé no freio, sabe? E começa a raciocinar. A Bíblia fala, existe um tempo para todo propósito, né? Na terra, debaixo do céu, e nós precisamos viver esse tempo. Esse é o tempo que a gente precisa alcançar. A Silvana falou, né? Não é o Cronos. Exatamente. A Silvana falou aqui que as pessoas buscam por algo que elas nem sabem, mas elas têm uma necessidade. Se você começar a se conscientizar desse tempo precioso, que é o tempo que não está em você, que você não vai... Igual a gente falou aqui muito de agenda, e é muito precioso, é muito importante. Só que a gente precisa entender.
A gente tem que fazer nossa agenda, essa agenda dá uma visão aérea da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, para a gente se projetar, desmarcar encontros que precisar com antecedência, ajuda a gente a se antecipar, mas também essa agenda ela tem que estar sujeita às mudanças do Kairos de Deus, do tempo de Deus. Nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como nosso maior livro de instruções, né? Nosso mapa maior. Então, assim, a gente tem que entender isso, que é o mais importante. Eu falo muito isso que você falou no início dos filtros. Eu falo muito isso para o paciente. Eu falo assim, sempre vai ter alguém te oferecendo um pedaço de bolo. Sim. Cabe você escolher qual bolo você vai aceitar. Sim. Não são todos os bolos que valem a pena. Cara, vai ter aquele bolo, sei lá, da padaria, que é ruim pra burro. Sim. Agora, às vezes, vem um bolo, da Sodier, vem um bolo que o fulano fez e com uma calda toda elaborada. Pô, esse bolo vale a pena. Sim. E não é sempre que tem bolo que vale a pena. Então, escolha os bolos que valem a pena. E o autoconhecimento, eu acho que é tudo. Mudou a minha vida. Porque faz você ter um norte, sabe? Senão você sai dando pernada, pontapé para todo lado e você não... E isso frustra muito, isso dói, isso machuca, isso causa feridas demais. Você estava falando, eu lembrei também de uma coisa, não tem muito a ver com esse negócio, mas eu queria te perguntar. Eu fazia... meu psicólogo era cristão e eu escolhi ele por isso, naquele momento e tal. E aí eu vi um vídeo dele, que ele falou que ele é teólogo também, produz muito conteúdo sobre isso. E aí ele foi denunciado pelo CRP. E aí, como você já sofreu alguma coisa, às vezes, por postar algum conteúdo cristão, por ser psicóloga e ter algum problema, alguma denúncia? Não, eu sempre tive muito cuidado com isso, eu nunca abuso, assim, nunca ultrapasso, porque eu acho que aí é uma questão de ética também, né? Você não pode misturar as coisas nesse sentido. É igual as sessões terapêuticas, eu procuro manter uma ética profissional. E é difícil, porque eu já fiz muito atendimento, tipo gabinete. É porque isso é muito... Mistura um pouco. É uma linha tênue muito difícil, entre o pastoral e mas o você dá para separar e é bom você separar, porque quando você mistura as coisas não é legal, sabe? E se o paciente precisa de um pastor, eu identificava às vezes. Eu falava, olha, procura um pastor. Eu aconselhava ele a procurar alguém. E às vezes até indicava alguém que eu sabia que era de confiança. Eu acho que a gente tem que respeitar, até para a gente não banalizar o evangelho. Sim. Hoje em dia o evangelho está com tantas rupturas. O evangelho, que para mim não é o evangelho, porque o evangelho que eu vivo, o evangelho de Jesus, ele não é esse, sabe? É aquele genuíno, o verdadeiro, que é a mensagem de boas novas, que é a mensagem que traz paz, que traz vida, que gera vida eterna dentro da vida das pessoas, dentro da casa das pessoas. Sim. Esse é o evangelho verdadeiro. Então, assim, a gente tem que manter isso vivo em nós, como a Silvana falou. Não é, eu sou assim quando eu estou na igreja, quando eu estou atendendo as pessoas como uma líder espiritual. Não, eu sou assim porque essa é a minha verdade. Essa é a verdade que eu carrego. Isso faz parte da minha vida. Eu não consigo viver minha vida um dia sem falar de Deus, porque Ele é parte da minha vida, sabe? Eu vivo, eu respiro isso. Então, assim, a gente tem que também ter esse cuidado, até porque a Bíblia nos instrui a ter uma fé racional, e não uma fé desvairada, bitolada, religiosa, vaidosa, não. Muito bom, muito bom. Você sofreu já? Eu ia acabar, né? O programa vai precisar de outra Você sofre hate por falar? Não, absolutamente. Muito pelo contrário. Nunca. Impressionante. Mas é isso, né? É saber ter essa ética, né? Muito bom. Você vê a diferença? É isso que eu falo às vezes. Você vê essas polêmicas, essas coisas que só estão gerando vergonha, não estão levando a lugar nenhum, estão prejudicando o evangelho. Estão ridicularizando. A forma como a pessoa posiciona. A forma que ela coloca é uma forma muito prática, muito de dia a dia. Né? E isso conecta muito ao que você falou no início. Então, isso também faz todo sentido. Eu acho muito importante isso. Muito bom conversar com vocês. Adorei demais. Obrigado por vocês estarem aqui no meu programa. Bom, obrigada a você. E é isso. Fechamos aqui o nosso Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.